Gênesis capítulo 1, versículo 9. Vamos ler. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca terra. Deus, quando criou, estava fazendo o trabalho da criação. Criou, separou a água com a terra. Porque no início só havia água. Não havia espaço para a terra. Então, o que Deus fez? Ele separou a água com a terra. Mas quando ele separou isso, antes dele chamar isso da terra, chamava isso da seca. Então, a terra não tinha primeiro o nome terras, mas a terra tinha primeiro o nome seca. Se nós começarmos da definição da palavra seca, nós iremos entender que no início era um lugar da sequidão. Quando nós falamos do lugar seca, é onde que não pode produzir nada. E quando nós definimos a palavra seca, uma vida seca é uma vida improdutiva, né? Uma vida que não pode produzir nada. Mas é por isso, Deus deixou de chamar ela da seca para a terra. Deus mudou o nome do lugar seca para a terra. Porque Deus sabia o poder da palavra. Deus sabia que ele não poderia esperar a terra produzir se ele chamasse isso da seca. Deus sabia que existe um poder e as nossas palavras influenciam as nossas vidas. Ele tinha um projeto, ele tinha um sonho de ver a terra produzir. Enquanto ele, chamando isso do lugar seca, a terra não poderia produzir nada. E Deus também não poderia esperar nenhum resultado vindo da terra, enquanto ele chamasse isso do lugar seca. E por isso Deus deixou de chamar isso a sequidão, ele deu isso o nome da terra. E por isso, a partir daquele dia, a terra começou a produzir. Na tua boca existe um poder. É aquilo que você falar que isso vai se cumprir. Se você falar que a tua vida não vale nada, você não pode esperar a tua vida produzir resultados. Na tua boca, Deus te deu o poder. E por isso a Bíblia diz que a vida e a morte estão sobre o poder da boca. Muda a tua maneira de falar da tua vida. Não permita as palavras negativas saindo na tua boca. Não permita que a tua boca fale que acabou para você. Não permita que a tua vida falar que a tua vida não vale nada. Porque tudo que você vai falar que vai se cumprir. Deus tinha plano de criar o homem, porque o homem foi criado no pó da terra. Ele não poderia permanecer chamando a terra do lugar seca, senão futuramente, quando ele vai criar o mundo, vai criar o homem também terá a porção da sequidão. Significa que o homem não terá o poder para produzir. E por isso ele mudou a sua linguagem. Em vez de chamar isso da sequidão, do lugar seca, ele chamou isso da terra. Isso significa que você foi criado na terra e não na sequidão. Deus não te criou na matéria da sequidão. Deus te criou para produzir. Deus não te criou para ser improdutivo, mas Deus te criou para ser produtivo. Você não foi tirado da sequidão, mas você foi tirado da terra. E aonde você foi tirado é o lugar produtivo. E você foi destinado para produzir. Eu estou declarando para você que o teu tempo chegou de produzir. E por isso você vai mudar que se você levar você joga, por exemplo, uma fruta na terra, ela produz. Você joga algo aí, na terra ela produz. Porque a terra é o lugar da produção. E você foi tirando lá. E Deus te criou usando a terra. E você foi destinado para produzir. O teu tempo chegou para produzir. E a primeira lição que eu aprendi nessa palavra é que você não pode chamar e falar negativo
e esperando ter os resultados positivos. Deus deixou de chamar a terra do lugar seca para ter os resultados vindo da terra. Não fala negatividades, senão a tua vida também terá os resultados negativos. E a segunda coisa lição que eu tirei, que você foi criado na matéria da produtividade. Você foi tirando na terra, Deus te criou para produzir. O teu tempo chegou. Se no outros anos, no outro tempo, você não conseguir produzir frutas, eu declaro que chegou o teu tempo da produção. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que vocês produzam fruta.